É bom e é maravilhoso, né? Glória a Deus. Convidar o bispo a vir aqui para frente e nós vamos abençoar. Você gosta de ser abençoado? Amém? Então vamos abençoar o servo do Senhor. Vamos se levantar. A palavra de Deus nos diz que é dando que se recebe. Se você gosta de ser abençoado, então abençoa o teu servo. Aí está a comunhão da parte de Deus. Senhor nosso Deus, Pai de todo poder e bondade, estamos na tua presença e apresentamos o teu servo Cristian, bispo da tua casa, servo do Senhor, servo do Deus Altíssimo, a quem o Senhor confiou uma palavra rema do céu para impactar o coração deste povo que está aqui. E aqueles, Senhor, que estão na TV web assistindo, sejam também abençoados pelo poder do Espírito Santo que se manifesta em toda a face da terra. E aonde puder alcançar, Senhor, pode fazer uma revolução interna para que essa pessoa venha se entregar e ter uma grande vitória na vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o Cristian, coloca nos lábios dele a palavra impactar o nosso coração. É o que nós esperamos de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Bom é estar aqui nesse santuário para glorificar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui por outro motivo a não ser para dar glória àquele que pertence à glória. Nós temos os nossos problemas, passamos as nossas dificuldades, mas o foco nunca pode ser mudado. Porque a Bíblia relata que nós fomos criados para a glória de Deus. Então nós estamos aqui não por outro motivo. O que Deus vai fazer conosco por estarmos aqui é uma outra história. Mas a minha vinda até aqui não pode ser por outro motivo a não ser para dar glória àquele que vive e reina para todo sempre. Então, se você veio dar glória, dê glória a Ele. Se você veio dar aleluia, dê aleluia a Ele, porque só Ele é merecedor de tudo isso. Amém? Quero agradecer desde já a oportunidade que me foi dada, concedida, porque a responsabilidade de nós que pregamos a palavra, ela é muito grande, muito séria, quando assumimos um compromisso de estar num determinado lugar, para levar um recado que não é nosso. Eu não posso guardar aquilo que não é meu, né? O apóstolo Paulo, na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então a gente recebe de Deus e entrega aquilo que não é nosso. Não é verdade? Então, o Senhor colocou uma palavra no meu espírito e vai ser entregue para a congregação em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Números. O capítulo é o de número 13. Livro de Números, capítulo é o de número 13. E o versículo é o de número 27. Números, capítulo 13, verso é o de número 27. Diz assim a Escritura: isto foi o que lhes contaram. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato
ela goteja leite e mel. Aqui está o seu fruto. Amém. Amém. Amados, texto esse bastante conhecido, praticado por muitos, lido por milhares de pessoas, porque relata a história de um povo e o começo de um nascimento, de uma promessa que ficou escondida, ficou guardada durante 430 anos, enquanto o povo de Deus estava vivendo um momento de cativeiro num lugar chamado Egito. Mas para que possamos entender o que Deus fala conosco através de um só versículo, precisamos retroceder um pouco. A Bíblia conta a história de um homem por nome de José. E José, por causa da inveja dos seus irmãos, a Bíblia diz que ele foi vendido, ele foi entregue, e ele foi parar dentro do Egito. Dentro do Egito, Deus começa a guardar a vida de José. Porque muitas vezes nós pensamos que por passarmos um momento dentro de uma prisão, dentro de um cativeiro, ou no momento dentro de um deserto, achamos que tudo isso é sofrimento, e muitas vezes esquecemos que Deus precisa desse tempo conosco para também nos dar livramento, para também guardar a nossa vida. Perceba que quando José, antes de ser vendido, foi lançado dentro daquele buraco, ali Deus já estava dando um livramento para ele. Ele podia entender que não era um livramento, mas já era um livramento da parte de Deus para a vida de José. Pois bem, quando ele vai parar dentro do Egito, a Bíblia diz que ele cai nas graças de um homem por nome de Potifar. Potifar era governador do Egito, e ele passa a trabalhar dentro da casa de Potifar, porque José, ele era entendedor, José sabia bem matemática, José era um bom administrador, e ele colocou em ordem uma casa que estava bagunçada. A casa de Potifar estava tudo em desordem, e José começou a colocar tudo em ordem. E aí armaram contra José, conhecemos a história. A esposa de Potifar forja uma situação, José, colocado em risco, vai parar dentro da prisão, passa 12 anos dentro da prisão. Desses 12 anos que ele passou dentro da prisão, ele passa 3 dentro de um calabouço, no qual Deus começa a falar com ele, o que Deus faria com ele. A Bíblia diz que ele tem o discernimento de 2 sonhos dentro daquela prisão. Um era do copeiro e o outro era do padeiro. Chega o copeiro e diz assim: olha, José, eu tive um sonho, eu fiquei perturbado essa noite com um sonho que eu tive. E ele diz: me conta esse sonho. E o copeiro conta o sonho, e o sonho do copeiro, ele é discernido por José. E José diz assim a ele: olha, esse sonho que você teve, em 3 dias você voltará a servir vinho para o rei, você voltará a servir vinho para o faraó. E o padeiro diz assim: eu também tive um sonho, e já que você interpretou o sonho do copeiro, você também será capaz de discernir o meu sonho. E aí o padeiro conta o sonho que teve, e ele diz: olha, o teu sonho não foi bom, em 3 dias a tua cabeça, ela será entregue, você será morto. Ele duvidou da palavra de José. No cabo de 3 dias, Faraó, ele manda chamar o copeiro, e ele manda chamar o padeiro. Pois bem, o sonho se cumpre, o copeiro volta a servir Faraó, e o padeiro foi morto. Dali para frente, José, quando foi chamado copeiro, ele diz assim para o copeiro: ei, copeiro, quando tu estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim. E aí, quando o copeiro chega diante de Faraó, ele não se lembrou de José. E nós entendemos que muitas vezes Deus quer usar alguém para nos tirar de uma situação, e esse alguém se acovarda, esse alguém simplesmente se retrocede, e aí nós ficamos muito mais tempo dentro de uma situação que já era para nós termos saído, porque alguém se acovardou em falar da nossa vida, alguém se acovardou em divulgar o nosso nome ali na frente. Se o copeiro tivesse falado de José, ainda que o Faraó não tivesse tomado uma atitude naquele momento, certamente, posteriormente, Faraó se lembraria, mas não foi isso que aconteceu. E aí sabe o que acontece? Quando Deus designa algo
para alguém fazer por você, e esse alguém não faz, não pense você que não vai se cumprir porque fulano não fez, ou porque Beltrano não fez. Muito pelo contrário, existe uma coisa chamada intervenção divina. Aquilo que o homem não faz por você, Deus faz. Aquilo que ninguém faz por você, Deus faz. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus entrou no sono de Faraó, perturbou o sono dele, e aí a Bíblia diz que Faraó sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas gordas e 7 espigas magras, e ele chamou todos os magos, ele chamou todos os fluentes da terra do Egito para decifrar aquele sonho, mas ninguém sabia do sonho de Faraó, até que Deus disse, imagina Deus chamando o copeiro para uma conversa e falando: e agora, copeiro, vai esconder de novo que meu servo está lá dentro? Vai se ocultar de novo que meu servo está lá dentro? Aí ele diz: não, agora não. Então fala do meu servo que está lá dentro, porque somente a ele eu vou revelar este sonho. Irmão, preste atenção, porque Deus começa a falar com a tua vida nessa noite. Tem coisa que só vai acontecer com a tua mão, tem coisa que só vai acontecer com a tua vida. Pode até estar na mão de outro, mas não vai prosperar, porque Deus está dizendo: o que é teu, o que eu tenho para você é para você, e não vai ficar na mão de outro. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, irmão. Eu não sei como você está, Abada e Assuramanduri séria, mas eu sinto Deus aqui nesse tabernáculo, aqui nesse santuário. A Bíblia diz que o copeiro disse: olha, Faraó, já que ninguém sabe o significado do teu sonho, tem um que foi meu amigo lá dentro da prisão. Ele é bom nisso. Ele é bom nesse negócio de revelar sonho, de decifrar sonho, de interpretar sonho, de discernir sonho. Então Faraó disse: só me resta ele. Então manda chamar José. Diante de Faraó, José fala: olha, o teu sonho significa as 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura no Egito. Porém, as 7 vacas magras e as espigas magras simbolizam 7 anos de sofrimento, de seca na terra do Egito. Então, naquele momento, a Bíblia diz que Faraó procurava um homem que pudesse administrar o Egito no tempo das vacas gordas. Então José, ele pega e ele fala assim: olha, é necessário que o Senhor guarde todo o mantimento durante esses 7 anos, porque quando vier a seca, somente o Egito vai ter mantimento. Então ele diz: é você quem vai administrar. Olha o momento da honra chegando para a tua vida, irmão. Tentaram te ocultar outrora, tentaram apagar a sua mente outrora, tentaram apagar você outrora, mas o Senhor está dizendo: hoje eu começo a fazer com que o teu nome seja lembrado aonde foi esquecido. Hoje eu começo a soprar o teu nome por esta terra, porque aquilo que eu prometi ali atrás para a tua vida ainda é tempo de se cumprir, diz o Senhor. Não vai ficar no esquecimento, não. Muito antes do que você imagina, eu, o Senhor, vou começar a incomodar os grandes para colocar de volta na tua mão aquilo que é teu. Aleluia. A Bíblia diz que Faraó coloca o anel no dedo de José e diz assim: olha, ninguém aqui no Egito vai mandar mais do que você, a não ser eu. Ou seja, ele estava colocando José como o segundo homem do Egito. Dali para frente o Egito prosperou no meio da seca. A época que o Egito mais prosperou, e isso a história diz, foi o tempo dos 7 anos de seca, porque somente no Egito tinha alimento, somente no Egito tinha fartura, e as tribos tinham que atravessar o deserto para vir buscar no Egito. Olha o que Deus fez para que a família de José viesse até ele no Egito. Deus permitiu 7 anos de seca para que a família de José viesse ter com ele dentro do Egito. Ou seja, era momento de Deus honrar a vida de José, não só diante do Egito, porque José não era conhecido no Egito, ele passou a ser conhecido no Egito, mas diante da sua casa, diante da sua família, que havia sido humilhado. Ou seja, no lugar da tua humilhação, aonde você passou pelo vale,
Deus, ele está dizendo: eu vou te colocar lá para te honrar. Vão ter que ficar sabendo da obra que eu fiz na tua vida. O Senhor está dizendo: esta situação não vai passar em branco, porque antes eu faço com que o teu nome chegue lá com as minhas obras feitas na tua vida. Pois bem, depois de tudo isso, José passa a governar o Egito com muita jurisprudência. José passa a governar o Egito com muita autoridade. O Egito prospera em tudo. Mas José já estava avançado na sua idade. A Bíblia diz que os irmãos de José, a família de José, foi para ter com ele no Egito e ficou com ele no Egito. Mas preste atenção numa coisa, porque quando José ele chega nos seus 110 anos, a Bíblia diz no capítulo 50 do livro de Gênesis que ele chama os seus irmãos. E ele diz assim para os seus irmãos: olha, nós temos uma promessa. E a promessa que Deus nos fez não é essa terra. A promessa que Deus nos fez não chama Egito. A promessa que Deus nos fez se chama Canaã. A promessa que Deus nos fez é uma terra que mana leite e mel. A promessa que Deus nos fez não é essa terra. A fartura que Deus tem para a nossa vida não é essa, é outra. A fartura que Deus tem para a nossa vida não é ficar aqui mendigando na mesa de Faraó. Muito pelo contrário, ao que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nós não vamos pedir para ninguém. Simplesmente vamos estar na terra e vamos pegar aquilo que quisermos pegar. Então faça o seguinte: vocês que vão ficar aqui, porque eu já estou avançado na idade, então vocês se multipliquem, se deem em casamento, tenham filhos, faça com que a nossa tribo, o nosso povo cresça aqui dentro, para que a gente chegue lá adiante e o nome do Senhor lá na frente seja glorificado, porque eu vou morrer aqui, mas os meus ossos não ficarão aqui, porque Deus tem uma promessa para o nosso povo lá do lado de lá. A Bíblia diz que José morreu, mas os irmãos dele começaram a se multiplicar dentro da terra do Egito. Quando José morre, os irmãos dele ficam sabendo disso. O povo de Deus dentro do Egito era 70 pessoas. A família do povo de Deus era somente 70 pessoas. E ali eles foram se proliferando, foram crescendo, foram se multiplicando. Faraó também morre. Faraó, que gostava de José, amava José. Depois da morte de José, Faraó também morre. E se levanta no Egito um outro Faraó. E esse outro Faraó que se levantou no Egito viu o povo de Deus se multiplicar. E aí ele falou: opa, peraí, esse povo está crescendo demais aqui dentro. Daqui a pouco vai levantar um rebelde aí no meio e vai querer tirar aquilo que é meu, vai querer tirar o meu trono. Então a partir de hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escravizar esse povo que se diz hebreu e nós vamos deixá-los limitado. Então a partir de hoje nós vamos começar uma construção no Egito e esse povo vai ter que amassar barro, vai ter que fazer tijolo, vai ter que pisar em trigo, vai ter que fazer tijolo para o Egito. E ali o povo de Deus passou a ser escravo e passou a ficar debaixo da servidão de Faraó. Daquele dia em diante, até a comida para o povo de Deus era limitada, até a água para o povo de Deus era limitada. Na mesa do povo de Deus não tinha mais vinho, não tinha mais peixe, não tinha mais pão, não tinha absolutamente mais nada, não tinha mais leite, muito menos tinha mel, porque Faraó ele intentou a Deus com 14 situações. Da primeira situação que ele intentou a Deus, ele bateu na mesa dele e disse assim: agora esse povo não vai mais comer nem leite nem mel, não vai tomar mais leite e não vai comer mais mel. Leite e mel somente na mesa de Faraó. Eu não quero ver mais um hebreu tomando leite nem comendo mel. Aí Deus de lá do céu diz: você que pensa, você acha que manda no povo, mas o povo é meu. Você pensa que manda na igreja, mas a igreja é minha. Irmão, preste atenção numa coisa. Já prestou atenção nisso? Quanto mais bate em crente, mais o crente cresce. Quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Ou seja, estão batendo em você, estão apunhalando você, estão arrebentando com a tua vida, mas você não entendeu que quanto mais você apanha, mais você sofre, mais você cresce. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque já foi lido aqui lá em 2 Pedro, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido e adquirido por Deus. Aleluia. Não adianta, sabe por quê? Porque Jesus já havia dito que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja.
Quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. E por mais que batam na gente, não adianta. Por mais que tente espancar a igreja sempre vai crescer. Aleluia. Pois bem, o povo continuou escravo. Só que sabe o que acontece? Quando uma promessa vai demorando para acontecer na nossa vida, nós também vamos ficando distante dela. Por quê? Por causa do tempo? Não, por causa da nossa fé que vai esmorecendo. Não é por causa do nosso tempo, é por causa do nosso salmista Davi. Ele dizia: os meus olhos, Senhor, desfalecem ao aguardar a tua promessa. Quando vai demorando muito para acontecer, nós vamos ficando longe dela também. Porque a fé já não é a mesma, o acreditar já não é o mesmo, a convicção já não é a mesma. Então o povo começou a se afastar das origens, o povo começou a se afastar da lei, da Torá, o povo começou a se afastar daquilo que Deus tinha. Até que depois Deus começa a exigir mais do povo, porque Faraó começou a apertar mais o povo. E aí sabe o que acontece? Aí Deus começa a levantar um libertador. E aí esse homem, por nome de Moisés, Moisés significa nascido das águas. Esse homem, ele simplesmente é escolhido por Deus, e Deus começa a ter um particular com ele. Mas antes de tudo isso, Deus, ele permite, ele cria situações para que Moisés saísse de dentro do Egito. Quando Moisés sai de dentro do Egito, Moisés começa a aprender o que era Deus, porque Moisés, ele simplesmente foi criado dentro do Egito. Ele só não nasceu no Egito, mas ele viveu 40 anos da sua vida dentro do Egito. Então ele não conhecia Deus, muito menos o que era poder de Deus. Aí Deus, ele permite uma situação. Moisés vai parar fora do Egito, e lá do lado de lá, do lado do fora do Egito, aí ele vai viver uma coisa chamada sobrenatural. Preste atenção numa coisa, irmão. Muitas vezes lá fora nós estamos dentro do Egito. E lá fora, para quem não tem fé, 2 mais 2 são 4. 4 mais 4 são 8. Lá fora, para quem vive no Egito, 12 mais 12 são 24. Agora, daquela porta para dentro, usando a nossa fé, 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 10. Ou seja, daquela porta para dentro eu tenho que crer que o morto ressuscita. Daquela porta para dentro eu tenho que crer que o paralítico anda. Sabe por quê? Porque daquela porta para dentro é minha fé. Quando eu digo daquela porta para dentro, eu não estou dizendo só aqui dentro, não. Eu estou dizendo que nós não fazemos parte do que está lá fora. Ou seja, o que eles acreditam lá fora pouco importa. O que importa é o que eu acredito. E se Deus me fez uma promessa, preste atenção numa coisa: Deus nunca vai falar para você que vai te dar um carro quando você tem condição de comprar um carro. Porque se você tem condição de comprar o carro, você vai lá e compra. Não é, pastor? Se você tem condição de comprar uma casa, você vai lá e compra. Para que Deus vai te fazer promessa se você tem o dinheiro para comprar a casa, se você tem o dinheiro para comprar o carro? Mas sabe como Deus faz promessa? Naquele dia que você não tem dinheiro para pegar o ônibus para vir para o culto, e aí você vem a pé para a igreja, chega na igreja, Deus levanta o vaso, vem na tua frente e diz: eu vou te dar um carro. Aí você fala assim: mas Deus, eu não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus. Aí Deus fala: mas eu vou te dar um carro. Sabe quando Deus fala que vai te dar uma casa? Quando naquele dia você conta as moedas para pagar o aluguel do mês, e aí você vem para o culto para agradecer a Deus por ter conseguido pagar o aluguel. Aí Deus, ele pega e fala assim: eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um apartamento. E aí você fala: Deus, mas eu não tenho dinheiro para comprar, para pagar o aluguel do mês. E Deus fala: mas eu vou te dar uma casa. Quando você menos espera, Deus faz um reboliço e te dá a casa, te dá o carro, porque quem manda no dinheiro é Ele. Ageu capítulo 2, versículo 8, Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, quem manda é Ele. Nós é que achamos muitas vezes que Deus não vai, mas aí eu começo a colocar o meu problema, que é, para mim ele é impossível. Irmão, preste atenção numa coisa: no céu não existe a palavra impossível. Essa palavra no céu, ela não é cogitada porque ela não existe. Se você perguntar para Deus: se eu conhece a palavra impossível, Ele vai dizer: não, eu nunca vi essa palavra. Porque para Ele não existe. Para nós, que somos medíocres, existe. Porque nós limitamos o poder de Deus. Nós, eu, você, nós limitamos o poder de Deus. Mas Deus não.
Então, como é que eu posso? Presta atenção. Como é que eu posso pôr Deus numa coisa que eu tenho que fazer? Deus só vai entrar naquilo que você não pode mais fazer. Não adianta ficar exigindo de Deus uma coisa que não é para Ele fazer. Não adianta, porque Ele não vai fazer. Enquanto o povo estava se distanciando, Deus permitiu que Faraó apertasse o povo. Até que o povo começou a clamar. Mas quando o povo começou a clamar, Deus já tinha tirado Moisés de lá de dentro. Ou seja, Deus tirou Moisés do natural para ele passar a viver o sobrenatural. Porque com Deus as coisas não são naturais, com Deus as coisas são sobrenaturais. Aí a primeira experiência que Moisés tem é essa. A Bíblia diz que ele sobe a um monte, chega lá e ele vê um matinho pegando fogo. Mas ele não se consumia, o mato pegava fogo, mas não se consumia. Ou seja, aquilo não acabava. Quem sabe ele ficou horas ali dentro, vendo aquele mato, aquele graveto pegar fogo, aquela sarça pegar fogo, e ela não se consumia. E aí Deus de repente fala: ei Moisés, você está abismado com o que você está vendo, Moisés? Você está achando que aquilo que você viu lá dentro do Egito, a glória que você viu lá dentro do Egito se compara com a minha? Olha a experiência que eu estou tendo com você. Eu só acendi um graveto e estou sustentando ele aceso para ele que não se consuma, e você já está abismado. Você vai ver o que eu vou fazer daqui a pouco, Moisés. Ei Moisés, eu te escolhi, eu te chamei. Você vai diante de Faraó, mas antes você vai avisar o meu povo e vai dizer para o meu povo que agora o clamor deles chegou a mim. Eu ouvi o clamor deles e eu também estou vendo a súplica de cada um, Moisés. Então você volta lá no Egito e vai até ele, diz a ele que o povo não é dele, o povo é meu. Ele não toca naquilo que não é dele, aquilo lá é meu. Então diga a ele, para ele libertar aquilo que é meu, Moisés. Aí Moisés fala assim: tá bom, eu posso ir lá. Mas espera aí, chegando lá, quando os reis chegam diante de Faraó, os reis se apresentam dizendo: olha, eu sou fulano de tal, te trago um presente, eu venho da terra tal. Agora eu vou chegar diante de Faraó, vou falar que o Senhor me mandou lá, e eu não sei nem teu nome. Eu não sei nem quem é você. Como é que eu vou chegar diante de Faraó? Se eu chegar lá, eu falo o que de você? E aí Deus fala assim para ele: Moisés, eu não tenho explicação. Você vai chegar diante de Faraó e vai dizer a ele o seguinte: diga que o eu sou que sou te enviou. Isso basta, Moisés. Diga que o eu sou que sou te enviou. E ele vai ter que ceder, Moisés, não se preocupe. Moisés vai com toda a força, chega lá diante de Faraó e fala: olha, Ramsés, eu estou aqui porque Deus me enviou, eu sou o que sou, mandou eu vir aqui e fazer com que você liberte esse povo. E aí ele pega e fala: Moisés, para com isso, os escravos são meus, Moisés. Quem manda nesse povo sou eu, Moisés. E ele diz: olha, o negócio não é bem assim. Eu também pensava que era você, mas não é não. Tem alguém mais poderoso que você que vai mandar nesse povo, que manda nesse povo. Ele diz: não tem ninguém mais poderoso do que eu, Moisés. O povo é meu e o povo vai ficar aí. Eu não vou liberar o povo. Moisés volta triste, sabe por quê? Porque quando Deus fala com a gente num culto, nós achamos que aquilo vai se cumprir na mesma hora, ou quem sabe no dia seguinte. E aí nós dormimos, e aí antes de dormir contamos para a casa inteira: puxa, hoje eu fui no culto, o culto foi maravilhoso, Deus falou comigo, Deus falou que vai me tirar dessa situação. Amanhece o dia, você não sai da situação, e aí chega no dia seguinte, você não sai dela. Passa-se uma semana, você não sai dela, e aí você começa a falar: poxa Deus, você não falou comigo no culto? Falei, filho, mas tem um tempo, espera um pouquinho porque eu estou trabalhando. Mas esse tempo às vezes a gente não aguenta, e aí a nossa fé vai esmorecendo. Quando Moisés chegou diante de Faraó, Moisés achava que Faraó falou: então tá bom, eu vou liberar o povo, abre o portão do Egito e sai aí quase 2 milhões de pessoas. Mas não foi bem assim. Então Deus estava provando Moisés para ver até onde Moisés ia suportar ou ia aguentar. Aí Deus começa a mandar Moisés ir lá, e Moisés volta, e todas as vezes que Moisés voltava era com um não nas costas, até que Deus falou: pronto Moisés, agora chega.
agora a tua parte você já fez, você já foi longe demais, agora eu vou começar a agir. Diga para Faraó que se ele não liberar o meu povo, eu vou começar a descer com praga dentro do Egito, e ele vai ter que liberar aquilo que não é dele. Então Moisés voltou lá e disse: olha, é melhor você liberar o povo, porque dessa vez Deus está bravo com você. Irmão, preste atenção numa coisa, nós só falamos que Deus é misericordioso, mas esquecemos que ele também é justiça. A Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente. Faraó estava esmagando o povo de Deus, e Deus foi ficando bravo. A hora que Deus ficou bravo, Deus começou a mandar sentença de praga sobre o Egito, e Faraó começou a ver o poder de Deus naquele lugar, mas o coração dele estava endurecido. Por quê? Porque Deus queria deixar Moisés preparado, Deus queria deixar Moisés com os lombos cingidos. Sabe por quê? Porque Deus sabia que lá na frente o povo ia murmurar, o povo ia querer voltar, e Moisés ia ter que ter pulso firme para segurar no peito quase 2 milhões de pessoas. Aí sabe o que aconteceu? Todas as pragas que desceram no Egito, Faraó foi falando não. Eita, cabra duro de coração. Sabe aquele duro de coração dentro da tua casa, que você fala, parece que esse coração não se aquebranta diante de Deus. Eu chego falando como foi o culto, eu chego falando que as maravilhas que Deus tem feito, eu chego falando a bênção que Deus me deu no emprego, e está lá o cara carrancudo, está lá a mulher carrancuda. Você convida para ir para o culto? Não, não vou. Mas olha, Deus levantou um morto lá ontem no culto? Não vou. Mas olha, Deus levantou um paralítico? Não vou. Irmão, esses, presta atenção numa coisa. Quem aqui já pescou? Levanta a mão. Eu não sou bom pescador, mas eu já passei por essa experiência. Tem peixe, pastor, que você põe um pedacinho de miolo, e o peixe vem, pega. Tem peixe que você só pode pescar de manhã cedinho, tem peixe que você só pode pescar meio-dia, tem peixe que você só pesca à noite. Vai entendendo. Mas a gente quer na hora que a gente está lá na beira do rio, né? Como é que eu quero pescar meio-dia um peixe que eu só pesco à noite? Não vai vir. Mas aí tem uns que você joga o miolo lá e ele, aí você pega. Só que tem uns que não come o miolo, ele quer o milho. Aí você bota lá o anzol no milho, logo o milho você pesca. Mas tem peixe, irmão, que você não vai pescar nem com miolo, nem com milho, nem com aqueles bichinhos. Tem peixe que você tem que pegar o arpão e entrar dentro da represa, mirar o peixe que você quer e dar um tiro e trazer o peixe na marra. Assim são as vidas. Tem peixe que você chega lá e fala, puxa, vai ter um culto na minha igreja, uma bênção, vamos lá. A pessoa fala, puxa, eu vou, vamos lá. E aí você passa lá no horário certo que você marcou, a pessoa vem. Você fala, puxa, esse é ponta firme. Nem fiz esforço para pescar. Convidei, pum, já veio. Agora tem aqueles que você está tentando pescar com miolo, com milho, com o bichinho, e faz 1 ano que ele está te falando, não vou. Faz 1 ano que ele está te falando, não vou. Esses não é você que vai pescar. Deus vai descer com o arpão. O tiro de arpão às vezes machuca um pouquinho, sangra um pouquinho, mas que Deus traz, Deus traz. Opa! Que Deus traz, Ele traz, não tem jeito, Ele traz. Está entendendo? O importante é Deus trazer. Não se preocupa o que Ele vai fazer, não se preocupa com o que Ele vai pescar, Ele tem o controle da situação na mão. Depois ele cicatriza o machucado, a ferida. A Bíblia diz que ele mesmo põe a ferida e ele mesmo a liga. É ele quem faz. Então não adianta a gente querer ficar lutando com aquilo que Deus quer. Então Deus, ele foi tentando. Moisés foi jogando miolo, o faraó foi falando não. Foi jogando milho, o faraó foi falando não. Jogou o bichinho, o faraó falou não. Deus falou, agora sai. Sai de cena porque agora eu vou descer com o arpão. Eu vou dar um tiro nessa terra do Egito, que essa terra vai clamar, no qual nunca houve, vai ranger os dentes, no qual nunca houve e nem haverá tanto pranto e tanta dor, Moisés, porque agora eu fiquei bravo. Aí a Bíblia diz que Deus fala assim, Moisés, pegue aí, ó, o tanto de cordeiro que você
conseguir, preste atenção. Para mim, Moisés, tem que ser o melhor. Então você vai pegar o cordeiro com somente até 1 ano de vida. Com 1 ano e 1 mês eu não quero. Está entendendo que para Deus tem que ser a primícia? Para Deus tem que ser o primeiro? Para Deus tem que ser o melhor, está entendendo? Tem que ser a primícia, não pode. Você não pode simplesmente primeiro agradar todo mundo para depois agradar a Deus. Primeiro você agrada a Deus. Primeiro você entrega para Deus. Primeiro você dá para Deus. Então Deus falou: Moisés, eu quero os cordeirinhos, os novos. Para quê, Senhor? Não se preocupa. Primeiro pegou. Agora você vai fazer o seguinte: mata todos, com o sangue deles, somente nos que são meus, os meus filhos, você vai passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Moisés fez isso, direcionou o povo para fazer isso. E o que eu faço com o cordeiro? Você vai fazer o seguinte: vou fazer um ensopado? Não. Você vai cozinhar. Você vai assar, melhor dizendo. Assar, porque eu não quero nada cozido. Porque tudo que é cozido é feito no banho-maria. E Deus não gosta de mais ou menos. Está entendendo? Deus não gosta de mais ou menos. Quando você esquenta uma marmita no banho-maria, você come comida morna, você não come comida quente. Não adianta. Deus gosta da coisa é sim, sim e não, não. O que passar disso eu não tenho parte. Então, Moisés, eu quero assado. Assado, então tá bom, Senhor. E o que eu faço com as vísceras? Coma. O que eu faço com a cabeça? Coma. Mas, Senhor, coma tudo. Porque comigo é assim. Sabe por quê, Moisés? Porque o cordeiro está simbolizando o meu filho, que morreu na cruz do Calvário por você. O sangue do cordeiro é o sangue dele, Moisés. Então, para ter parte com ele, você tem que mergulhar por inteiro. Você não pode simplesmente só comer a carne do cordeiro. Não. Quando vem uma palavra de bênção, aí você levanta a mão e dá glória a Deus. O dia que Deus puxa a orelha, você levanta da cadeira e fala: o culto hoje não foi nada do que eu queria. Mas Deus está mandando você comer a cabeça, as vísceras. Deus está falando isso. Ou seja, todo tipo de palavra que sair da tribuna, você tem que receber, porque vem de Deus. Não adianta comer só o cordeiro assado, só a carne dele, não adianta. Adiantava. Os discípulos, olha só. Vamos adiantar a história, só para você entender, lá no Novo Testamento. A Bíblia diz que o de Jesus, ele falou: puxa vida, essa gente já está comigo há 3 dias sem comer. Hoje a gente fica 1h30 no culto e já quer murmurar, falando que o pastor está demorando. Mas o povo estava há 3 dias, está escrito na palavra. Há 3 dias o povo estava com Jesus, sem comer. Aí Jesus se compadeceu. Jesus fala assim: o que tem aí? Tem pão e tem peixe. Então, deixa eu fazer uma obra aqui. Multiplicou pães e peixe. Todo mundo comeu pão e peixe. Aí, mestre, o Senhor é o nosso rei. O Senhor é o rei dos judeus. Esse era o rei que a gente estava precisando. Aí Jesus foi saindo de fininho e atravessou para o outro lado. Quando eles viram, Jesus não estava mais lá. Cadê o rei? O rei foi para o outro lado. Sério? Então nós vamos atrás do rei. O rei só faz milagre. Vamos lá naquela igreja, porque lá, olha, só tem milagre acontecendo. A palavra lá é só de bênção. Não vamos mais naquela não que está exortando, porque aquela que está exortando, mas misericórdia, o pastor só dá pancada na igreja. Só exorta, exorta, exorta. Vamos naquela lá. Aquela lá só tem milagre acontecendo. Aí pega a caravana e vai todo mundo. Chega lá onde Jesus estava. O rei lá, vamos até o rei. Chega lá diante do rei. Aí o discurso mudou. A palavra era dura. Aí Jesus estava bravo. Jesus estava trazendo uma mensagem dura. Aí eles foram chegando. Mas esse é o mesmo rei que estava lá multiplicando pães e peixe? Eita, mas que discurso duro é esse? Não, eu não quero esse rei para mim não, vou embora.
Não, eu não quero essa igreja não, o pastor só exorta, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora. Foram todos embora, a Bíblia diz. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, ué, e vocês também não vão não? Vocês também não vão embora não com eles? Aí Pedro se levanta tomado pelo Espírito e diz, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Sem ele nós não somos ninguém. É melhor ficar com o mestre puxando a nossa orelha do que você ir para o inferno achando que está sendo abençoado. Se Deus está puxando a tua orelha de vez em quando, é porque Ele te ama, é porque Ele tem obra na tua vida, é porque Ele quer você perto dEle. Ou seja, não larga dEle não, independente da mensagem, fica onde você está, aleluia. Mas presta atenção, foi só um parênteses, vamos entrar no texto. Está gostoso. Amém? Aguenta ouvir mais 10 minutos, pode ser? Então vamos embora. Moisés comeu tudo do cordeiro. Aí Deus desceu com o anjo da morte no Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito, inclusive o filho de Faraó, morreram. Tem gente que acha que Deus não mata, irmão, mas Deus mata. A Bíblia diz que Ele faz descer a sepultura e Ele faz subir também. Ou seja, não brinca com Deus não, porque o negócio é sério. Aí Faraó entendeu que o peixe que ele estava brigando era grande. Ele falou, não consigo não, com esse Deus aí eu não consigo. A Bíblia diz que de madrugada, quando ele viu o filho dele morrendo, de madrugada, a Bíblia diz que ele mandou chamar Moisés e Araão. De madrugada. Irmão, tudo que acontece de madrugada de notícia é rápido. Está entendendo? É rápido. Seja ela boa, mas é rápido. De madrugada, quase de manhã cedinho. E Deus já havia mandado Moisés preparar a ceia. Pega pão asmos e ervas amargas, para que tu nunca se esqueça do que passastes aqui. Porque pela manhã esse cara vai ceder e o meu povo vai sair daqui. Moisés já sabia. Deus disse o que para Moisés? Está escrito no texto. Deus disse assim para ele: calce os teus pés. Calçar os pés é estar pronto, preparado. Como é que você vai fugir? Como é que você vai fugir? Não, como é que você vai sair de uma situação descalço? Você tem que estar pronto. Está entendendo? Pegue o teu cajado, cinja os teus lombos, porque de manhã tu vai sair daqui com esse povo. Ou seja, ele estava pronto para presenciar o milagre. Já chamou alguém para comer na sua casa? Chega na sua casa, a pessoa chegou, a visita chegou, você põe sentado na sala, mas você só chama para sentar na mesa a hora que a mesa estiver. Você não chama ninguém para sentar na mesa e fica jogando a toalha na cara dos outros. Depois pega o copo, põe o copo, não sei o quê. Você pega a jarra de leite, põe o leite. Não. Você não faz isso. O que você faz? Você só chama a pessoa para sentar a hora que a mesa estiver pronta. Ou seja, Deus só faz o milagre a hora que você estiver pronto para receber o milagre. Deus não vai derramar um milagre enquanto falta você pôr mais um copo na mesa. Não faz, Deus não faz isso. E às vezes a gente não entende isso e fica brigando com Deus. O Senhor não vai fazer não? Aí Deus fala, mas falta você pôr a jarra de leite para eu chegar na mesa. E você não olha para a mesa. Na mesa sempre vai estar faltando alguma coisa e você não olha para ela. Você fica olhando para o céu e o Senhor não vai fazer não? Vai demorar até quando? Eu já estou cansado. E Deus falando para você, a mesa ainda falta. Como é que você quer que eu chegue para sentar? Não, vai preparando. Lembra da passagem de Davi? Ninguém se assenta em volta dessa mesa enquanto o menino não chegar. Mas a mesa já estava pronta, porque quando Davi chegou, ele se assentou na mesa. Ou seja, a nossa vida tem que estar preparada para receber o melhor de Deus.
Moisés estava pronto. De madrugada mandaram chamar Moisés e Arão. Preste atenção numa coisa que vem uma revelação de Deus para a tua vida agora. As coisas que vão acontecer na tua vida daqui para frente vão acontecer de repente. Fica atento, porque vão acontecer de repente. Quanto você menos esperar, Deus fez. Quando você menos esperar, Deus chegou. Quando você menos esperar, Deus cumpriu. Então fique ligado, porque vai ser rápido. Moisés e Arão chegaram diante de Faraó. E Faraó disse: pega o teu povo e vai embora adorar o teu Deus em outro lugar. Vai rápido. Pela manhã, os portões do Egito se abriram. Moisés sai com quase 2 milhões de pessoas de lá de dentro. Por que eu falei que quanto mais bate em crente, mais crente cresce? Lembra que no começo da história era só 70? Agora eram 2 milhões. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças e jovens, enfim. Fora as idosas, idosos, todos. Somado quase 2 milhões de pessoas. E Moisés e Arão à frente desse povo. A caminho do deserto, Deus vai começando a operar milagre. Irmão, preste atenção numa coisa. O que Deus faz num percurso, no meio do caminho de uma promessa, muitas vezes não é o que Ele queria fazer. Deus abriu o mar vermelho, não abriu? Abriu. Deus mandou codornizes do céu, não mandou? Mandou. Deus não tirou a água da rocha? Tirou. Deus não mandou descer o maná do céu? Desceu. Deus fez tudo isso. Só que preste atenção numa coisa. A promessa de Deus não era essa. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse para o povo: já que Faraó proibiu vocês de comer mel e tomar leite, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. A promessa era essa. A promessa não era Deus abrir no Mar Vermelho, né? Deus abrir Jordão, não. A promessa era a terra. Aí no meio do caminho, quando eles chegaram perto da terra, Moisés já perto da sua morte, Deus fala: Moisés, pegue 12 homens, 12 líderes de cada tribo. Eram quantas tribos? 12. Pegue o principal de cada uma delas. Se fosse nos dias de hoje, Deus teria dito assim: Moisés, quais são as principais igrejas? Essa e essa. Tá bom. Pegue um líder de cada delas e manda espiar a terra. Pegou os 12, falou assim: olha, eu quero que vocês vão até a terra de Canaã. Chega lá, vocês espiem a terra. Veja o que tem nessa terra. Veja se a terra é grossa ou se a terra é fina. Quando a Bíblia diz isso sobre a terra ser grossa ou ser fina, terra grossa significa terra boa. Terra boa no sentido de dar frutos. E terra fina é terra que não presta para nada a não ser para ser pisada. Então veja isso. Veja também que tipo de gente que habita nessa terra. Veja que tipo de fruto tem nessa terra. Tá bom, Moisés. Lá vão os 12. Quantos? Saíram os 12 até a terra. Chegaram lá na terra, ficaram espiando a terra por 40 dias. Marca 40 dias na tua vida aí agora. 40 dias. Ficaram espiando a terra. Viram que a terra era boa. Viram que a terra era grossa. Viram que dava fruto naquela terra. Mas sabe o que acontece? Dos 12, 10 era frouxo. E Deus não tem parte com quem é frouxo. Deus não tem parte com quem tira a mão do arado. Deus não tem parte com quem não tem visão de águia. Tem que ter visão de águia. Crente não pode ficar olhando só para baixo feito pintinho. Crente tem que ter visão ampla, visão aberta. Crente tem que ter visão de crescimento. Sabe por quê? Porque é a tua visão de crescimento que vai fazer a diferença daquele que serve para aquele que não serve.
Foram 12 espiar a terra, pastores. Chegaram lá na terra, espiaram a terra. Só que dos 12 que foram, 10 voltaram correndo. Chegaram primeiro para Moisés. Chegaram até Moisés. Moisés, a terra é boa, nós somos a terra, mas já vou te falar. Não vai dar para entrar, Moisés. Por quê? Moisés, o que tem de soldado lá dentro, o que tem de gente de guerra lá dentro, o que tem de gigante lá dentro, não vai dar para entrar, Moisés. E tem mais, Moisés, além dessa gente toda, tem os cananeus, os jebuseus, os caldeus, os amalequitas, e ainda, Moisés, tem uns homens lá que são descendentes de Anak. Descendentes de Anak, para quem não sabe, eram homens gigantes, que depois descendeu Golias. Eram literalmente gigantes, estatura altíssima. Aí Moisés esmoreceu na fé. Moisés falou, puxa vida, mandei 10. Dos 10 mandei 12. Dos 12 volta a 10, dizendo que não vai dar para entrar. Como é que eu vou acreditar só em 2? E os 2 que foram, devem ter morrido para lá. E Josué e Caleb? Ficaram lá. Não vieram, não. De repente, passado algumas horas, Moisés dentro da sua tenda, ele começa a escutar uns rastros, porque areia de deserto não faz barulho, né? E aí começou a escutar uns rastros. Aí ele falou, opa, tem gente chegando aí. Pegaram um cacho de uva maior que eu e você junto, atravessaram um tronco no meio dos seus galhos, um colocou num ombro, o outro colocou no outro ombro. A Bíblia diz que eles pegaram algumas romãs e figos, mas o tempo da fartura era uva. Não era romã e não era figo, era uva. Chegaram até Moisés e falaram o que nós acabamos de ler. Então eles contaram para Moisés, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este aqui é o fruto. Presta atenção numa coisa. Primeiro, as notícias ruins que chegaram na tua vida é de quem não tem nada para oferecer, é de quem não tem testemunho para dar, é de quem não te edifica, ou seja, foram porcarias plantadas no teu ouvido. Tira isso fora da tua vida, porque ao invés de águias são pardais que só vêm para roubar a tua sementeira. Arranca isso da tua vida. Para de andar com quem não te edifica. Anda com quem é águia, anda com quem é filho de Deus, anda com quem tem compromisso com Deus, anda com quem quer Deus. Lavassura manduria séria. Porque quem chega primeiro não tem história para contar. Você já viu alguém vencer na vida da noite para o dia? Pode vasculhar, porque alguma coisa podre tu vai encontrar. Deus está me dizendo aqui, irmãos, as notícias que chegaram à tua vida, que não te edificaram, o Senhor está dizendo, pode aguardar, porque depois dessas eu estou trazendo uma nova notícia para a tua vida. Porque quem tem testemunho para dar, chega depois, porque tem história para contar. Vai olhar quem tem testemunho para dar e veja as pegadas na areia, como são fundas. Porque tem história nos ombros, tem testemunho. Já conversou com o pastor e com a pastora para perguntar história? Eles vão ter história para dar, para margem de história. Eles têm muita história para contar. Sabe por quê? Porque não venceram da noite para o dia. Está entendendo? Ou seja, aquele que tem testemunho sempre vai chegar depois. Não chega primeiro, não. Porque está trazendo. Você já viu, sabe a diferença do crente águia e do crente pardal? Vou te dar um exemplo. Você diz para o crente pardal, faz um favor para mim. Faço. Porque ele sempre se apresenta pronto. Não pensa você que ele não vai sair, ele se apresenta pronto. Faz um favor para mim, faço. Vai até a feira. Uau, aquela ali que é do lado do hortifruti.
e me traz uma dúzia de laranja. Aí ele vai até a feira, pastor. Laranja lima ou laranja pera? Não, laranja pera. Aí ele chega na feira, a laranja pera acabou, só tem a lima. Mas o hortifruti é ali. O hortifruti é um pouquinho mais caro, mas um pouquinho. Só que a laranja é importante. Então tinha que voltar com a laranja. Mas o crente pardal só vai até a feira. Chega lá, laranja pera acabou, só tem a lima. Ele não compra a lima, porque a lima não ia servir. Aí ele volta. Ó, fui lá na feira. A laranja pera tinha acabado, só tinha lima. Mas e no hortifruti, que é do lado da feira? Ah, no hortifruti eu não fui não. Lá é um pouco mais caro. Rapaz, por que você não foi do lado e não trouxe, pagasse mais caro? A necessidade aqui da obra. Não tem problema que fosse R$1 mais caro, mas olha aqui, nós precisamos aqui. Não tem problema se eu vou gastar um pouquinho mais para evangelizar o irmão de lá, mas eu tenho que ir. Mas eu não vou, o crente pardal não vai. Aí você chama o águia. Aí o águia vai na feira. Dá uma dúzia de laranja pera? Não dá, só tem uma lima. Só um minutinho que eu já volto. Vai lá no hortifruti. Puxa, aqui é mais caro, mas espera aí. A obra está precisando. Eu vou levar. Puxa, mas o pastor me deu o dinheiro contadinho para eu comprar uma dúzia. E aqui é mais caro. Espera aí. Crente águia sempre tem reserva. Sempre tem reserva. Abra um parênteses aí. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 9, que o pai de Saul, ele diz assim: meu filho, vai procurar jumentas porque elas se perderam. O pai de Saul já era rico. Ele poderia ter mandado qualquer outro escravo, mas ele escolheu o filho, Saul. E ele disse assim: Saul, pegue um dos servos aí, pegue um dos moços aí e leva com você. Ele falou: tá bom, pai. Aí ele pegou. Ele escolheu um que era águia. Você vai entender por quê. Vem você comigo. Aí eles foram. A Bíblia diz que eles passaram por 5 cidades. Na 5ª cidade vem a desculpa do crente, daquele que não é águia. Porque até então Saul não era águia. A águia foi quem ele chamou. Aí sabe o que aconteceu? Ele pega e fala assim: ó, vamos voltar. Nós já passamos por 5 cidades. Meu pai está preocupado. Pode ser que meu pai esteja mais preocupado com a gente do que com os jumentos. Vamos voltar. Ah, eu não vou no culto hoje não. Tem culto a semana aqui. Quase dia de culto aqui. Ah, eu não vou sexta não. Eu vou domingo. Não, meu pai mandou eu voltar. Vamos voltar. Não, eu não vou hoje não. Eu vou no culto domingo. Domingo eu vou. A desculpa. Aí sabe o que acontece? Aí o águia falou assim: não, Saul, aqui nessa terra que nós estamos, tem um vidente, tem um profeta. Tem um profeta? Tem. Mas sabe o que acontece? O nosso pão que estava aí, ó, acabou. Não tem nada para oferecer para o profeta. Tinha que dar um presente para ele, alguma coisa. Nós não temos nada para oferecer para o profeta. Como é que nós vamos chegar de mão vazia a ele? Vamos voltar. Ah, não vamos no culto hoje não. Quem vai pregar hoje é um pastor lá. Não é muito bom não. Vamos só no próximo culto. Aí o águia que ele escolheu falou: os pães se acabaram, Saul. Mas aqui, ó, eu ainda tenho umas moedas de prata na mão. Ó! A Bíblia diz que estava na mão dele. Pastores, isso é muito sério. Não estava no bolso. A ponto dele falar: opa, peraí. Estava na mão. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia usar aquilo. Ele disse: não, Saul, não vamos voltar não. Sabe por quê? Porque eu tenho guardado aqui uma reserva. Crente águia tem que ter reserva.
Sabe por quê? Você nunca sabe em que situação Deus vai te colocar. Tem hora que você está andando na rua, se apresenta alguém, Deus vai falar para você, ora por ele agora. Como é que você não vai orar? Sem reserva você não ora. Ou seja, Deus vai falar, ó, diz isso que eu estou mandando dizer. Não, eu não vou falar não. Ou seja, crente que não tem reserva não tem nada para oferecer. Deixou de ser águia. Tem que ter reserva. Tem que ter. Você tem sempre que ter uma palavra de Deus. Às vezes o pastor pode subir aqui para pregar e falar, não, ó, eu não tô, não, a palavra não está comigo não. Ó, irmã, sobe aqui e prega. Como é que você não vai subir? Ah, não estou preparado ainda. Ah, não estou preparado ainda. Que isso? Como que você não está preparado? Fala para mim. Como que você não está preparado? Outro dia, irmãos, diante do Espírito de Deus, eu estou atrás da tribuna, na igreja que eu congrego, que, só para os irmãos entenderem um pouquinho, eu tenho 41 anos de idade, faz 41 anos que eu sou crente, e faz 41 anos que eu estou debaixo da mesma comunhão com o mesmo pastor. Eu só tive um pastor até o dia de hoje. Mas presta atenção numa coisa. Teve um dia que eu estava pregando lá na igreja, e não adianta me dar um microfone para pregar 15 minutos, porque eu prefiro não pregar. Não vem com essa, não adianta. Tem que ter Bíblia para entregar para o povo, senão não adianta. Eu não posso, não dá, porque é a hora que Deus vai falar com a igreja. A Bíblia aberta, irmão, é a boca de Deus falando com a tua vida. Não tem essa, não existe isso. Eu já fui pregar em igrejas que me deram 20 minutos para pregar e deram 50 minutos de testemunho, mais 1 hora de louvor, mais não sei o que, e falaram, ó, irmão, tem 20 minutos para pregar. Eu preguei, mas não dá. Como é que você vai dar 20 minutos para Deus falar com quem está arrebentado, passando uma necessidade terrível? Aí o que aconteceu? Eu preguei lá, sei lá, 1h15. Aí subiu na diretoria da igreja, porque a igreja que eu congrego, eu sou o presidente da igreja, mas eu não sou o pastor presidente. Eu respondo pela igreja em ordem jurídica. Aí subiu um bilhetinho lá dizendo assim, Bispo Christian, eu adoro a sua pregação, mas o senhor demora demais. Irmão, aquilo me incomodou de um tanto que eu fui orar. Eu não sei se era irmão ou se era irmão. E sabe, um garrancho terrível. Sabe, a irmã deve ter, ou a irmã ou o irmão deve ter escrito assim. Sentado no banco, porque lá na igreja do Congresso são bancos. Para ninguém ver, o irmão do lado que está atrás não vê. Olha como que escreveu. Escondido. Aí subiu o papel dentro. Olha só. Olha que pecado contra o céu e contra Deus. Aí na hora que foi ofertar, colocou dentro do envelope, a tesoureira da igreja conferindo os valores, abriu, guardou no final do culto e me chamou e falou para mim assim, meu nome lá na igreja, meu nome é Christian Robson, e lá na igreja eu sou conhecido como Robinho. Aí falou, Robinho, um irmão ou uma irmã mandou, ó, o recado aqui é para você. Quando eu li, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Jesus me segura para eu não pecar agora. Porque a vontade que dá é de você ir quem foi que falou isso? A vontade que dá é essa. Mas eu fui orar a Deus e Deus falou, sabe o que para mim? Foi tão sério isso, pastores. Porque quando eu tenho oportunidade de pregar, se Deus me traz na memória esse fato, essa situação, eu conto. Porque isso edifica a igreja. Olha o que Deus falou no meu coração, irmãos, diante de Deus. Eu falei, Jesus, o que é isso? Senhor, eu estou triste, eu não estou triste com essa pessoa. Porque se ela colocou isso, tem muita gente que pensa assim também. Mas não é por minha causa. Não é por causa do Robinho. Porque eu nem sei quem foi a pessoa. Mas é pela tua palavra. Sabe o que Deus falou para mim? Filho, se essa pessoa não consegue me ouvir 1 hora, ela não está preparada para viver a eternidade. Acabou. Se você não consegue ouvir Deus 1 hora, como é que você vai ouvir Deus para sempre? Não é verdade, meu irmão? Não tem jeito. Porque lá no céu não vai acabar. Lá no céu não tem sol para ter que iluminar, porque a glória de Deus vai iluminar tudo. Lá no céu nós vamos ter que adorar 24 horas, se é que tem hora lá no céu, porque não tem.
Como é que essa pessoa vai subir não conseguindo ouvir Deus falar uma hora? Fala para mim. Vai chegar lá no primeiro dia no céu, ela vai falar, não quero mais, estou enjoada, quero sair daqui. Então, depois que Deus confiou no meu coração, eu descansei. Mas para pensar nisso, se não é uma verdade. Se não está pronta para me ouvir uma hora, quem dirá viver a eternidade? Não vive. Pois bem, o águia estava com as moedas na mão. Ele falou, Saul, vamos até o profeta. Quem sabe ele fala para a gente aonde está as jumentas. Irmão, eu prego por revelação, então eu vou fazendo esse monte de mistura, mas daqui a pouco eu volto aí, viu? Pois bem, chegaram até o profeta Samuel, no qual a Bíblia diz que Deus, um dia antes, já havia avisado Samuel, dizendo, olha Samuel, amanhã por essas horas virá até você um homem por nome de Saul, e esse eu quero que você unja ele a rei de Israel, porque é ele quem vai livrar o meu povo da mão dos amalequitas. Tá bom, Senhor. Então já prepara tudo para ele. Então Samuel mandou preparar um banquete, mandou separar uma comida para Saul, deixou tudo preparado. Saul chegou. Quando ele foi falar com Samuel, Samuel falou, eu já sabia que você ia vir, Deus já tinha me falado. Ou seja, aquilo que Deus tem para a tua vida já está guardado, já está preparado, já está reservado. O banquete que Deus preparou para você já tem dia e hora marcada, assim como teve na vida de Saul. Só que às vezes Deus faz perder a jumenta, e quando faz perder a jumenta, Deus faz você fazer trabalho ingrato, porque Saul, ele poderia ter dito, espera lá, eu sou filho do dono da jumenta e vou eu procurar jumenta? Como assim? Que negócio é esse? Vai outro qualquer aí procurar jumenta? Eu vou perder tempo procurando jumenta? Vou nada. É aquela coisa, poxa vida, eu sou braço direito do pastor e eu vou lavar o banheiro da igreja? Eu vou passar pano na igreja? Vou nada. Chama o obreiro que fica lá na porta para lavar. Eu vou lavar? Não, mas em tudo Deus tem um propósito. Às vezes, sabe o que acontece? O trabalho ingrato é porque vai te gerar honra ali na frente. O serviço ingrato, a posição muitas vezes ingrata que nós estamos, é que vai nos gerar honra ali na frente. Saul tinha que procurar jumenta assim. Sabe por quê? Procurar jumenta lhe rendeu o trono de Israel. Procurar jumenta lhe rendeu o reinado de Israel. Ou seja, a posição que aparentemente era ingrata, deu o trono para ele. E todo mundo, imagina o comentário lá em Arraial. Poxa, mas Saul foi procurar jumenta, o pai dele é louco. Podia ter ido eu, você. Olha, eu acho que Saul está em pecado. Saul está em pecado. Para Saul estar lavando o banheiro, Saul está em pecado. O Saul deve ter feito alguma coisa, o pastor deve ter puxado a orelha dele. Porque se vê alguém, o obreiro que ficava aqui servindo o santuário, de repente o obreiro está lá fora olhando os carros, esse obreiro deve ter, exatamente, sai de banco, deve ter brigado com o pastor. Olha, o pastor deve estar bravo com ele. É um tal de fuxico, um tal de sapé caiaiá na casa de Deus. É verdade. E aí quando você vai ver, não é nada disso que está acontecendo. Mas isso acontece. Imagina o comentário dos servos que ficaram. Saul foi? Eu não sei não, mas isso está me cheirando que o pai dele está bravo com ele. Por que ficamos nós e Saul foi? Os dois lá devem estar, o negócio deve estar feio para os dois. Daqui a pouco o camarada volta dizendo, pai, você não sabe. Que? Eu sou o rei. Lembra que Deus falou aqui que ele vai fazer na tua vida é rápido, porque você foi chamado de madrugada? Lembra que Deus falou aqui dos 40 dias? Então se prepare, porque nos próximos 40 dias Deus vai trabalhar grandemente em teu favor. Vai trabalhar grandemente em teu favor. Mas espera lá. Eles voltaram e trouxeram vinho, uva, trouxeram romã e trouxeram figo. Mas a uva era mais pesada,
a uva veio nos ombros, a uva veio contando testemunho. E aí sabe o que acontece? É o tal da reserva. Lembra da reserva? Do mesmo jeito que aquele homem que estava do lado de Saul tinha as moedas de prata, enquanto 10 voltaram sem nada na mão, 2 voltaram com a reserva, 2 voltaram com o testemunho. Olha, Moisés, olha só o que tem naquela terra. Tem gigante, tem um monte de soldado, tem um monte de parafernália lá, mas ó que também tem, ó, tem também fruto bom, tem coisa boa naquela terra. Moisés, vai valer a pena. Moisés, não sei. 10 vieram e disseram que não vai dar, e vocês 2 falaram. Aí eu fico imaginando aqui comigo, Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. A Bíblia diz que se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar presente. E se ele vai estar presente, é o sinal de que a maioria está ali. Aparentemente em numeração pode ser que não, mas só a presença de Deus já enche aquele espaço que está vazio. Ou seja, pode o mundo inteiro estar contra você, mas se Deus está do teu lado, fique tranquilo. Aí Caleb ficou bravo. Caleb falou, peraí, Moisés, o que está acontecendo? O sol do deserto aqueceu a muleira da tua cabeça? Você depois de velho ficou bobo? O que está acontecendo, Moisés? Como assim? Quem falou que nós vamos entrar na terra? Foram os homens ou foi Deus? Foi Deus. Então nós vamos entrar. Como eu não sei, mas nós vamos entrar. Nem que Deus mate todo mundo lá e coloque nós lá, mas nós vamos entrar. Porque ele falou que vai fazer. Ou seja, você tem dúvida ainda do que Deus vai fazer? Você tem mesmo dúvida do que Deus vai fazer? A Bíblia diz que Caleb rasgou as suas vestes, ele fez calar a congregação, está escrito na Bíblia. Ele fez o povo se calar. Irmão, nós estamos falando de 200 pessoas, nós estamos falando de milhões. A Bíblia diz que ele fez calar o povo. Aí eu imagino, sabe quem tomou a boca dele naquele momento? O próprio Deus, porque a Bíblia diz que a sua voz é como um som de muitas águas. Ou seja, quando Deus fala, a terra se cala. Quando Deus abre a boca, a terra tem que se calar. Por isso eu digo para você, quem falou na boca de Caleb aquele dia foi o próprio Deus. E olha que interessante, olha só que interessante. A Bíblia diz que nós temos o direito de estar abatidos, mas derrotados, desanimados, não. Você pode estar ferido nessa tua batalha, mas o Senhor está dizendo, tu não morre nela não, porque eu tenho livramento para a tua vida, eu tenho livramento para a tua casa, eu tenho livramento para a tua família, porque eu tenho promessa sobre a tua casa, sobre a tua família. Então o Senhor disse, olha aí, ó Caleb, abre a tua boca diante desse povo. E ele diz, irmão, presta atenção numa coisa, os caras tinham acabado de chegar com aquele galho com uva. Ficaram no lugar 40 dias. Depois voltaram, tudo no deserto era longe. Voltaram cansados com peso nas costas. Não tiveram tempo nem de descansar. Caleb rasgou as suas vestes e gritou dizendo assim, Moisés, subamos. Irmãos, ele tinha acabado de descer. Quem desceu é porque subiu. Ou seja, primeiro eles subiram, cansados. Passaram 40 dias lá em cima. Depois desceram. E detalhe, desceram carregado. O cacho de uva aí simboliza a tua promessa. Como é que você tem carregado a tua promessa? Como? Porque, vou dizer, uva com areia, ninguém come. Trouxeram aquele fruto, não foi só para Moisés ver o fruto. Você quer me dizer que ninguém ficou com vontade de comer aquelas uvas? Ninguém ficou com vontade de comer aquelas romãs e aqueles figos? Ficaram e comeram, com certeza. Até para provar o que vinha de lá. Agora eu vou dizer, como é que você carrega a tua promessa? Você tem deixado a tua promessa cair no chão toda hora? Ou você tem sustentado ela no ombro? Hein?
Como é que você tem deixado ela cair? Tem dia que você está assim com ela, porque está difícil, Senhor. Mas, opa, me dá força para eu continuar levando, porque eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar. Então não deixa a tua promessa cair. Não deixa, você tem promessa sobre a tua vida. Não deixa ela cair não, porque daqui a pouco você vai chegar no lugar certo. Tá entendendo? Aí chegaram para Moisés, aí o camarada falou, não, peraí, você está ficando louco. Esses 10 que chegaram aí, eu não tenho parte com ele. Vou andar com quem não crê no que Deus falou? Para com isso, eu não. Aí ele rasgou as suas vestes e disse, subamos animosamente. Sabe o que significa isso? Subamos louvando, subamos adorando, subamos gritando o nome do Senhor. Vamos subir nessa condição, Moisés. Mas tu acabou de descer, Caleb, não tem problema. Olha, eu estou no puro vigor da minha vida, eu estou avançado na idade. Mas aqui dentro tem um espírito de quando eu era adolescente. Nós vamos subir animosamente, porque fiel é aquele que nos prometeu a terra, e fiel é aquele que vai cumprir na nossa vida, Moisés. Pergunta se o povo não entrou na terra. Entrou. Pergunta se Deus não cumpriu na vida daquele povo. Cumpriu. E você tem dúvida ainda? Você tem dúvida do que Deus vai fazer na tua? Você tem dúvida? Você tem colocado em xeque aquilo que Deus falou? Agora finaliza essa mensagem dizendo assim: Deus poderia, pastor, ter apressado o povo. Deus poderia ter abreviado os dias e o povo chegar lá na época das laranjas, na época das bananas, porque banana naquela época já existia. Mas Deus fez o povo chegar na época da colheita das uvas. Faça assim com a tua mão em posição de receber. Uva simboliza vinho. Vinho simboliza alegria, porque você não toma uma taça de vinho sem comemorar alguma coisa. Está entendendo? Deus está mandando eu lhe dizer que a alegria vai voltar para a tua casa. Deus está mandando eu lhe dizer que vai ter alegria no teu coração novamente. E essa alegria que Deus vai mandar não é alegria momentânea, não. Não é alegria só de um dia, não. Sabe por quê? Deus diz na sua palavra, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor, ela traz formosura ao nosso rosto. Sabe o que é isso, irmão? É naqueles dias maus, mas você tem a alegria do Senhor, e aí você está sorrindo, no meio da prova, no meio de uma situação complicada, você vem para a igreja com um sorriso, e as pessoas olham para você e falam, mas eu queria ter esse brilho, porque eu sei da tua prova, meu irmão, mas você está sorrindo. Sabe o que é isso? É a certeza de que aquilo que Deus te prometeu, daqui a pouco Ele vai cumprir na tua vida. Pode receber nessa palavra, porque está chegando da parte de Deus um momento de alegria para a tua vida. Deus está dizendo, você vai fazer um culto de ação e graça, porque eu vou cumprir a promessa na tua vida. O Senhor manda eu dizer para a igreja, não vai ficar do jeito que está não, porque hoje eu começo a mudar esta situação em favor da tua vida, diz o Senhor. Aleluia. Oh glória. A alegria vai voltar. Ah, vai voltar. Sabe por quê? Evangelho de João, capítulo de número 2. Estava acontecendo umas bodas em Caná da Galileia. Era um casamento. Jesus estava no casamento. O mestre Sala, ou melhor dizendo, o noivo, o pangaré do noivo, que aquele foi um pangaré, porque ele deu uma festa, convidou as pessoas e comprou vinho a menos. Porque a Bíblia diz que acabou o vinho. Quer dizer, convidou 100 e só tinha 30 garrafas. Faltou vinho. Aí Jesus estava na festa. Maria vem e fala assim, Senhor, acabou o vinho. Mas mulher, o que tenho eu contigo? Estão querendo me pôr num problema que não é meu, ainda não é minha hora. Eu só chego na hora de fazer milagre.
Não tentaram comprar na vendinha do português aí do lado? Nem um sangue de boi não tem? Não, acabou o vinho, não tem nem onde comprar. Ê, Maria. Manda encher essas talhas aí, porque eu não encho talha, quem enche são eles. Eu só faço milagre, quem enche a talha é você. Aí eles encheram as talhas de água. Naquele dia, só para você ter uma ideia, eram quase 900 litros de água, dividido em 6 talhas, que Jesus transformou água em vinho. Imagina 900 litros de vinho. Era o que tinha. Imagina a festa. Imagina o que tinha de gente bêbada, porque a Bíblia também diz que aquele vinho tinha álcool, e o teor de álcool era alto. Tinha. É bíblico isso, e a história da Bíblia diz isso também. Porque se você não fizer e não colocar o açúcar na uva para tirar o álcool que vem, a mistura que vem, fica uma bebida extremamente alcoólica. Por isso que o teor de álcool para uns vinhos é mais, para outros é menos, tudo por causa da uva. Pois bem, Jesus transformou a água em vinho. Só que sabe o que acontece? Naquele dia, depois que transformou a água em vinho, a alegria voltou para a festa. Agora finalizo aqui e entrego o microfone. Não espera chamar Jesus a hora que acaba o vinho. Chama Jesus enquanto está acabando. Porque é mais fácil ele multiplicar do que transformar. Não deixa para dar glória a Deus só depois que o culto acabar. Não deixa para dar aleluia só depois que o culto acabar. Dá glória a Deus e dá aleluia enquanto o culto está acontecendo. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Amém? Leve essa palavra para a tua casa. Que ela se cumpra em poucos dias na tua vida. Que o Senhor te dê uma semana, um final de semana abençoado. Que o Senhor prospere a tua vida, prospere o teu caminho. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu pão e a tua água. Que você seja próspero em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo na tua vida. E se você puder, bate palma para Jesus aí. Desculpa pelo horário, tá? Você já ouviu falar